Quando eu vi essas histórias no internato, eu falei, meu, eu não vou entrar nessa aí de ter que sumir um mês, porque eu já tinha tanto boleto para pagar, já naquela época, que eu tinha que manter os plantões e tudo. Eu falei, então eu vou fazer residência no INAPS. Querendo evoluir de um Fiat 147 para um Honda Fit, o Mauro tinha o Honda Fit, e eu comprei o Honda Fit dele. Os 2 broncoscópios foram para a estufa. Aí eu pedi todo o material, né? Pedi balão dilatador, pedi... Meu Deus do céu, para estufa. Aí no dia seguinte ela me trouxe embrulhadinho os 2 broncoscópios. Paciente na sala, o anestesista lá. A hora que eu abri, os broncoscópios 2 derretidos. Você não acha que hoje em dia o pessoal está saindo das especialidades, especialmente da pneumologia, muito segmentado? Só faço hipertensão pulmonar, só faço interstício, sim, só faço obstrutivas. É que o meu sonho é ter todo o sucesso ou o dinheiro que as pessoas imaginam que eu ganho com a clínica. Esse seria o meu sonho. Quanto mais você formar um grupo de médicos que não sabe essas 3 coisas, mais ele é vítima do mercado. Então, você já tem outra cabeça, mais tranquila, né? Já faz dancinha no TikTok. Já faço dancinha com ela. Tá. Eu sou o patinho que vai ser enganado aqui agora. E assim que acontece com o médico também, quando ele trabalha sem entender onde ele está trabalhando, aquilo que a gente falou. Ele tem a maior clínica de pneumologia do ABC. É pneumologista, é broncoscopista, tem centro de pesquisa clínica e também um empreendedor na área médica. Sempre que possível, eu troco insights com ele a respeito do empreendedorismo médico e de novas atividades para a nossa área médica. Ele vai trocar ideias aqui conosco a respeito do seu fascinante mundo da pneumologia e também fora dela. Vamos dar boas-vindas ao Dr. Marcelo Gervilla Gregório, médico pneumologista, que aceitou o convite de ser escaneado aqui pelo nosso Raio-X. Bem-vindo ao Raio-X Talk Show, Marcelo. Bem-vindo, muito mais que bem-vindo. Eu me sinto honrado, né, pelo seu convite. Estou admirado que a gente começou com pneumoimagem anos atrás e hoje você vai fazer um raio-x dos pneumologistas. Raio-x dos pneumologistas de quem sentar na nossa cadeira, esteja preparado. Espero que esse raio-x fique bom, PA, perfil, Laurel, né? E que as pessoas interpretem bem minha radiografia, né? Margarete, que passou por aqui num dos episódios, ela falou, vai ter alta resolução? Acho melhor ficar um pouco nebuloso. Está consolidado. Claro, claro. Marcelo, oi, você tem essa experiência toda aí, clínica, pneumo, broncoscopia, como é que foi essa trajetória? Por que tão eclético assim? Bom, o primeiro motivo de eu ter feito dentro da especialidade, inclusive mais do que uma subespecialidade, é porque eu me estabeleci numa região há 30 anos atrás que não tinha especialista. Então eu vou contar um pouco a história, como é que eu fui parar no ABC. Eu nunca morei no ABC, tanto que quando eu cheguei você me perguntou, você mora no ABC, né? Não, eu moro em São Paulo. Mas eu sempre me direcionei para lá e depois entendi que ali seria um bom mercado para eu desenvolver todas as minhas atividades. Quando eu terminei a Santa Casa, em 88... Isso é formação médica. Formação médica. Não residência. Mas para chegar no ABC eu tenho que começar lá da faculdade. Eu terminei a faculdade em 88 e prestei a residência de clínica na Santa Casa, prestei em outros lugares, mas no ano seguinte à faculdade eu tinha que me capitalizar. Eu já ia ser pai no ano seguinte e meus pais já tinham me ajudado bastante, me ajudaram, deram o suporte o melhor possível, mas meu pai já estava aposentado e surgiu essa questão de que eu ia ser pai, eu tinha que dar um suporte para minha família. Então eu tranquei a faculdade e fui no exército, bater na porta do exército e falar, eu quero servir como tenente, né, como aspirante. Quase me fizeram exame psiquiátrico ali, né, ninguém ia voluntário, né? Mas eu enxerguei uma oportunidade, eu falei, eu posso fazer exército um ano e dar um monte de plantões, como muitos colegas hoje fazem para fazer caixa. Fazer um caixa. E justamente surgiram plantões na região do ABC, em Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo. Então a minha vida se dividia em ir no quartel, né, que eu tinha que ir todo dia, e no final de semana dar plantões.
Com isso, eu fui criando uma network, tanto dos colegas, né, que se você faz uma network grande no Exército, são 100 pessoas ali que você convive, faz treinamento, como fiz aqui perto no CPOR, depois você vai para a tropa. E naquele ano, enquanto estava meus colegas, eu pensava, todo mundo está começando a fazer a residência, eu estava cantando hino no quartel, e nos meus plantões naquela época, eu fazia clínica, né, obviamente, e um desses plantões especificamente eu fazia parto, inclusive. Tinha o GO que fazia os casos complexos, mas os clínicos faziam parto. Na Santa Casa eu me sentia relativamente seguro, porque eu tive um internato muito bom na Santa Casa, inclusive para fazer parto normal. Então esse meu primeiro ano se dividiu em fazer clínica e fazer o Exército, esperando para começar a residência. Só que com isso, como eu lhe disse, eu já estabeleci uma rede dentro do ABC. Eu escolhi fazer a residência no INAMPS por alguns motivos. Primeiro que na Santa Casa, você sabe bem que tem um ano em Pariquera-Sul. Tinha um ano que você tinha que se... Sim, passei um mês no primeiro ano de residência, um mês no segundo ano, lá no Vale do Ribeiro, o maior hospital da região, mas com condições muito ruins, né? Mas você tem que ficar um mês lá. Sim, assim, ficava... Isso. Tinha o nosso alojamento, a gente dormia no hospital, a gente comia no hospital, passava fim de semana lá, era longe para ficar indo e voltando. Quando eu vi essas histórias no internato, eu falei, eu não vou entrar nessa aí de ter que sumir um mês, porque eu já tinha tanto boleto para pagar, já naquela época, que eu tinha que manter os plantões e tudo. Eu falei, então eu vou fazer residência no INAMPS. Aliás, se tiver alguém que estiver vindo da região, conhecer Pariquera-Sul, me diga se ainda existe lá a tal do restaurante da batata. Tinha um restaurante da batata lá, que era espetacular, uma batata que eles faziam... O melhor prato da região. Era o point dos residentes. Era o point. A gente tinha que ir, porque não era nem em Pariquera, era em Registro, que era a cidade do lado de Pariquera. Sim. Mas tinha um restaurante da batata que era espetacular. Saudades da batata. Então, aí, como eu fui fazer a residência no Heliópolis, eu enxerguei algumas vantagens. Residência de pneumologia? Pneumo. Eu fui fazer pneumo lá e era interessante que tinham colegas de todas as faculdades. E ali eu já enxerguei uma coisa um pouco diferente da Santa Casa. Santa Casa, naquela época, você sabe bem, ela é muito fechada em si mesma, né? Então, ela na época não tinha muito contato com outras faculdades, porque tinham todas as especialidades, os colegas se congraçam lá dentro, né? Então, sair do muro da Santa Casa. Foi bacana para mim. E nessa residência de clínica, eu gostei da pneumo e fui fazer pneumo e nessa residência tinha uma coisa especial. O gestor e o chefe da residência era um cirurgião torácico chamado Dr. Salvador Mercúrio. Lembro, saudoso Mercúrio. Ele trabalhava com o Dr. Leiro. Isso, é um mestre. O Leiro era assistente. Uma das pessoas mais importantes na minha vida é o Dr. Salvador Mercúrio. Eu adorava ele, a postura dele, a ética, a didática, etc. E o professor colocou na residência a broncoscopia. Então eu fazia broncoscopia toda semana. Como pneumologista. Como pneumologista. Toda semana você tinha que ir na bronca, ele comprou o equipamento e era um serviço que fazia muito câncer, então ali eu comecei a fazer bronco. Então eu saí da residência, tinha um ano de clínica, 2 anos de pneumo e nesses 2 anos eu fiz bronco o tempo todo. Quando chegou no final da residência, eu cheguei para o professor e falei, olha, aqui eu não tenho muita experiência com terapia intensiva, com pneumopediatria. Ele falou, eu te dou 4 meses livres para você fazer o estágio que você quiser. Aí eu pedi estágio no HC, fiquei um tempo no INCOR, fiquei na UTI, pedi estágio na Santa Casa para o Dr. Bernardo Kertzmann e fiquei fazendo pneumopediatria. Eu já estava enxergando que se eu fosse ficar na região do ABC e não tinha pneumopediatra, não tinha broncoscopia, não tinha pneumologista, eu ia tocar tudo. Bom, só que aí eu estava, na altura do campeonato, 4 anos longe da Santa Casa, eu estava com saudades da Santa Casa. Eu adorava a faculdade, eu lamentei não ficar lá. No final do meu internato, eu fui o primeiro aluno de eletivo que fez UTI. Eu fiz os 2 ciclos de eletivo na UTI. Eu fui lá pedir para fazer UTI e fiquei na UTI. Acho que foi lá que eu não conheci você, porque eu estava fazendo a pneumologia ou terminando a pneumologia. Não foi aí. Eu vou contar, a gente se conheceu um pouco depois. Então, você viu que ele sabe mais do que eu. Eu sei. Eu fiquei no eletivo e fiquei, assim, foi muito bom. Eu fui muito bem recebido pelos professores da UTI. Então lá eu aprendi a passar intracate, eu aprendi a entubar bem. Então eu entrei nessa vida, primeiro ano, essa vida doida, eu já sabia entubar, passar intracate, eu fazia partos, tinha uma boa noção de clínica, então eu me sentia à vontade para trabalhar, mas eu sabia que tinha que fazer a especialização.
Mas voltando para a questão da bronco. Quando eu terminei a bronco e fui para o ABC, eu vou trabalhar aqui, surgiu uma vaga de intensivista na Santa Casa. Então eu voltei para a Santa Casa para ser intensivista, mas... Aí como contratado. Como contratado. Então eu era plantonista por 8 anos, eu trabalhei todas as noites de segunda ou de quinta-feira na UTI da Santa Casa. Eu fiquei muito feliz por aquilo. Eu voltei a ter contato com meus colegas e eu já tinha me estabelecido como especialista no ABC. E no ABC eu fiz o seguinte esquema. Eu trabalhava de manhã e à tarde eu tinha um Fiat 147. Na bagageira desse Fiat eu tinha todo o material de bronco rígido, todo o material de bronco flexível e um espirômetro. Você tinha um consultório particular no carro? Aí que eu fazia? Eu pegava, exato, eu atendia em vários hospitais, eu não tinha minha clínica, eu atendia em vários lugares, em todo lugar eu me propunha, olha, eu vou fazer pneumologia, mas eu faço prova e eu faço broncoscopia. Você vendia um combo? Eu vendia um combo. Eu também tinha que assumir uma coisa, todas as urgências do PS. Então, com isso eu ganhei experiência em fazer urgência, em atender criança engasgada com corpo estranho, atender hemoptise, dilatar, e eu tinha todo o equipamento no carro. Depois a gente precisa falar um pouco de carro. Tem uma história de carro que eu preciso contar desse cara aqui. Depois a gente fala do carro. Depois a gente fala do carro. E essa história de carregar o broncoscópio, né? Bom, então com isso, eu consegui, ao mesmo tempo, me satisfazer fazendo só a minha especialidade e voltei para a Santa Casa. Isso para mim foi perfeito. Eu fiz isso até os 40 anos. Com 40 anos, me deu assim uma coisa, poxa, eu gostava tanto da parte acadêmica. Aí surgiu o convite para ir para o Hospital das Clínicas ser assistente na bronco. Então foi no ano 2000 que eu larguei a Santa Casa e fui pro HC, mas continuava com o broncomóvel. E eu vou contar o que aconteceu aqui para vocês, que eu querendo evoluir de um Fiat 147 para um Honda Fit, o Mauro tinha o Honda Fit e eu comprei o Honda Fit dele. Era meu primeiro Honda Fit, aquele que tinha o farolzão grande, aquele farolzão com ceratocone, sabe? Exato. O farol com ceratocone. Exato. Era o Honda Fit dourado. Né? Não, era cinza. Cinza. Era cinza. E aí eu saí numa tarde de sexta-feira com o broncoscópio no carro, no broncomóvel dele. Eu tinha comprado o carro para o meu filho, mas eu estava aqueles dias dando uma ajeitada no carro. Troquei os 4 pneus, que ele me vendeu o carro com os pneus bem careca. Fiz uma revisão. Eu sou confiável para vender um carro. Exato, ele vende bem um carro. Né? E em uma semana eu fui assaltado. Foi o único assalto que eu tive a mão armada na minha vida. Foi com o carro. Eu fui assaltado e eu tinha o broncoscópio numa bolsa. Eu tive as mãos de sair com o broncoscópio. Ele falou, deixa a bolsa. Entendeu? E assim foi o meu broncoscópio. O broncoscópio custava mais que o carro. Custava mais que o carro. Até hoje, assim, eu não sou muito apegado às coisas, mas eu era apegado àquele broncoscópio, que era o meu primeiro aparelho, meu pai que me deu aquele aparelho. E aí foi o broncoscópio, mas outros broncoscópios vieram. Foi que ano foi isso daí? Isso foi em 2002. 2002? Eu não lembro que ano que eu tinha aquele carro mais. Mas você sabe que a história de broncoscópio, ter broncoscópio, se você contar para um médico fora do Brasil, que no Brasil um médico carrega broncoscópio no carro, até hoje tem gente fazendo isso. E inclusive, há 15 dias atrás aconteceu um outro fato hilário. Eu fui fazer uma broncoscopia num hospital que não tem broncoscopia, porque o meu paciente tem um Wegener, tem um Wegener, né, uma poliangeite, com recidivante com obstrução de traqueia. A proposta para ele é traqueostomia. Aí a gente propôs um outro tratamento para ele. A cada ano e meio eu tenho que fazer uma desobstrução. Só que o convênio dele ficou mais complicado, ele só tinha direito a um hospital que a seguradora aprovava. Então eu liguei para esse hospital e tentei me acertar ali com a enfermagem de eu fazer a broncoscopia lá. Eu tenho até as mensagens no celular, a enfermeira me pergunta assim, o aparelho é termossensível? Eu falei, ele só pode ir em limpeza química. Eu falei, eu levo o ácido para você. Ele falou, não, você tem que trazer o aparelho um dia antes para limpar tudo. Eu levei um terapêutico e levei um standard. Deixei o ácido lá em pó. E esses aparelhos são do tempo é o que substitui o Honda Fit. Para você ter uma ideia, um broncoscópio na mão, se você cuida bem dele, ele não estraga. Bom,
Fui lá na véspera, deixei os 2 broncoscópios. Se quiser, eu coloco a foto, pra você pôr no pneu uma imagem e a foto. Você manda que depois... O que aconteceu? Porque eu tenho certeza que você não tem essa foto. Entreguei os 2 broncoscópios. Sim. Foto de um broncoscópio derretido, você tem? Os 2 broncoscópios foram para a estufa. Aí eu pedi todo o material, né? Pedi balão dilatador, pedi... Meu Deus do céu, para estufa. Aí no dia seguinte ela me trouxe embrulhadinho os 2 broncoscópios. Paciente na sala, o anestesista lá. A hora que eu abri, os broncoscópios 2 derretidos. Né? Eu olhei aquilo e falei assim, bom, eu escrevi na mensagem, inclusive nós trocamos um e-mail. E tinha um colega me ajudando, um cirurgião torácico. E eu fiquei na maior tranquilidade. Eu falei, eu vou ligar no consultório que tem ainda um broncoscópio, eu vou pedir para vir ele, né? Veio o broncoscópio. Esse colega chegou para mim e falou, nossa, Marcelo, a tua calma, a hora que você viu aquilo lá derretido, eu falei, claro que eu fiquei calmo, que com certeza vão ter que me dar outro broncoscópio. Quando eu li aquilo, eu falei, bom, acabei de ganhar 2 broncoscópios. E ganhou? Eles são de negociação. Né? São de negociação. Mas é isso. Então, eu acho que quando quando eu converso com colegas mais acadêmicos, não que isso me preocupe, mas eu devo imaginar que deve passar na cabeça do colega, bom, como é que esse cara fez sono, faz bronco, faz pneumo geral, abre pesquisa clínica? Por um motivo, que, voltando à tua primeira pergunta, porque eu fui para uma localidade distante que não tinha especialidade. E se você é o único daquela especialidade, obviamente, você começa a fazer outras coisas. Por exemplo, foi muito valioso para mim o que eu aprendi na Santa Casa com a Neiva e com o Bernardo Kertzmann. Não tinha pneumopediatra lá. O que acontecia? Todas as crianças tratavam asma, como você bem sabe, que a maioria das crianças, infelizmente, ainda tratam asma hoje. No início de carreira, eu sempre trabalhei, minha formação foi pneumologia de adulto, mas no início de carreira eu tinha que trabalhar para um convênio médico na época e que não tinha pneumologista infantil. Então a gente tinha que atender criança também, tinha que aprender a atender criança. Hoje segmentei só para adulto, mas na época a gente tinha que fazer. E com certeza você ajudou um monte de crianças. Sim. Não, seria diferente se você tivesse a seguinte postura, não, só faço adulto. Não, existia essa contingência e você resolveu. Você não acha que hoje em dia o pessoal está saindo das especialidades, especialmente da pneumologia, muito segmentado? Só faço hipertensão pulmonar, só faço interstício, sim, só faço obstrutivas. Eu acho que no âmbito universitário isso é importante. Acho importante, sim, você ter, quando a gente olha hoje para os colegas que estão dedicados na área de DPOC, de asma, você vê a importância que eles têm, não só do ponto de vista acadêmico, mas eles são atuantes também nas portarias do Estado, na luta pela liberação de medicamentos. Mas isso é na área acadêmica. Na área acadêmica. São os formadores de opinião, são os líderes. Sim. Mas eu digo os que se formaram. Olha, eu acho essa pergunta é muito boa. Eu acho que se você for especialista em linfangioleiomiamatose, eu sou especialista em linfangio. Se você olhar o que tem de trabalho em linfangio, tem muito estudo em linfangio. Ou talvez você tenha que estar num grande centro, que nem São Paulo, para você poder receber paciente, porque você vai ter em média 200 pacientes no Brasil. Agora, se você escolhe uma especialidade como eu só faço sono, por exemplo, eu acho que dá, porque sono pega 1/3 da população acima de 60 anos tem distúrbio do sono. Eu acho possível. Fazer só interstício, lá no ABC tem alguns colegas que fazem mais interstício. Acho que também dá, porque a área é bem grande. Agora, para quem está numa localidade, numa cidade com 1 milhão de habitantes, você só fazer uma especialidade, eu acho que você pode ficar bem restrito. Né? Uhum. Agora, uma outra conversa que a gente pode ter também é que com medicina digital e com inteligência artificial, você vai poder ter respostas para questões, às vezes, que exigem um reconhecimento de padrão. Quando você fala interstício é muito reconhecimento de padrão. Então, o colega, às vezes, que se especializou naquilo, é uma qualidade que pode ser facilmente substituída. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Você pode ter os pneumologistas mais facilmente fazendo interstício. Por quê? Se eu tenho uma resposta mais rápida sobre qual padrão é aquele, ou eu vou ter outros exames, marcadores, uma medicina de precisão, na qual eu tenho marcadores que associados à história clínica, associados à imagem, eu já tenha
eu já circunscreva por um diagnóstico, eu não preciso tanto desse especialista. Eu acho que isso é um ponto também que a gente pode discutir, que no futuro, quem é muito especializado pode ser substituído. Né? Entendi. Mas a multifaceta sua surgiu dessa necessidade tua de estar numa cidade com menos recursos. Sim. A questão financeira, você estava já com 2 filhos nessa época, Sim. E aí você montou essa clínica lá. Sim. Agora, você é um exemplo nessa clínica de empreendedorismo, Sim. porque a maioria dos pneumologistas ou dos médicos de maneira geral ou trabalham como funcionário de um plano de saúde ou funcionário do SUS. Sim. Raramente você vê alguém com uma visão empresarial em que uma clínica que consegue atender bem clinicamente, gira a função pulmonar, faz laringoscopia, faz broncoscopia, faz medicina do sono. Pesquisa clínica. Como que é essa visão gerencial, administrativa, e como que os novos médicos poderiam sair um pouco desse vício de SUS, plano de saúde? Tá. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o meu sonho é ter todo o sucesso ou o dinheiro que as pessoas imaginam que eu ganho com a clínica. Esse seria o meu sonho. Eu gostaria que isso se realizasse de fato, entendeu? Ou ser tão bonito quanto a sua mãe pensa que é, Exato, ou ter tantas exato. mulheres quanto a sua pensa que você tem. Isso, eu ia falar isso, mas achei melhor não falar, né? Quer dizer, eu gostaria de que tivesse acontecido tudo aquilo que alguém imaginou, né? E eu acho que se eu falar do volume, assim, o volume da clínica é grande. A gente faz mais de 1000 provas por mês. A gente faz laringoscopias. Por exemplo, você entrevistou o Roberto, né? Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues tem uma parceria comigo na prova de função. A esposa do Roberto, que é o otorrino da Santa Casa, faz laringoscopias na minha clínica. Hoje, sexta-feira, a Verusca fez 50 laringoscopias na clínica. Então, assim, existe movimento, mas para você administrar, eu tenho 16 funcionários. No fundo, o lucro, comparado com a entrada e o lucro, não é algo assim tão expressivo. Então, acho que não é fácil administrar se você quiser fazer com qualidade. Então, assim, eu estou brincando, mas eu quero dizer que é uma responsa você administrar. Porque, por exemplo, na pandemia, eu cheguei a parar 3 meses. Eu tinha 3 meses parado com 16 funcionários. Mas, sim, eu acho que eu vou te responder essa pergunta, a gente já falou isso em outros eventos. A sua pergunta foi a seguinte: o médico, ele tem que ser empreendedor? A minha resposta é não. Não. Porque ele é médico. Essa é a minha... Agora, se ele quer sair disso que você falou, se ele quer sair, talvez, de atender plano, atender SUS, se ele quiser, especialmente se ele estiver numa outra localidade, que ele vai montar uma clínica, vai querer, por exemplo, montar uma função avançada, ele tem que entender um pouco de gestão. Tem que entender de mercado. Isso, ele tem que entender de mercado. E puxando de novo para uma conversa que eu quero muito ter com você, e a gente já falou disso também, quando eu olho os currículos das faculdades de medicina, o currículo está muito parecido com o meu currículo lá de 30, 40 anos atrás. 1980. Ou seja, se fala muito pouco de gestão, se fala muito pouco de pesquisa, inclusive de pesquisa clínica. A maioria das pessoas que fazem o aluno, ele não sabe a diferença entre pesquisa e pesquisa clínica. Não. E a maioria pensa que pesquisa clínica é só o professor da faculdade que faz. É isso, exatamente. A gente pode falar disso. E, por fim, ele não sabe nada de medicina digital. Então, quanto mais você formar um grupo de médicos que não sabe essas 3 coisas, mais ele é vítima do mercado. Eu fiz uma aula uma vez para novos residentes em que a minha primeira slide era aqueles patinhos de quermesse. Então, assim, o problema é você vai ser facilmente explorado. Mas eu repito que eu acho que medicina está muito acima de tudo isso. Nós temos colegas na pneumologia o qual eu admiro muito, colegas, por exemplo, que se dedicaram à tisiologia só, que nunca ganharam dinheiro, mas que tiveram um propósito na vida deles e foram pessoas vanguarda, que produziram ciência, produziram assistência e formaram um monte de gente, e essas pessoas não entendiam nada de gestão, porque a vocação deles era ser médico, e ser médico está acima dessa questão financeira. A questão é, se você quer falar de finanças e você quer ganhar dinheiro, ou você tem muito boleto para pagar, que era um problema meu, e abre parênteses, ainda é, né?
Então aí você tem que entender. Ou então você foi fazer medicina porque assim, a tua família, por algum motivo, tem assim, muitos recursos os quais você vai utilizar lá na frente e você não precisa fazer de medicina uma atividade para ganhar dinheiro. Eu acho bem louvável fazer medicina sem preocupação com ganhar dinheiro, ou quem faz medicina, por exemplo, num país em que a medicina é mais socializada. Não precisa ser um país socialista ou comunista, mas existem países como, por exemplo, Inglaterra. Reino Unido, Inglaterra, Suécia, Alemanha, em que existe uma atividade capitalista, porém algumas coisas são muito socializadas. Transporte, ensino, segurança, e é fantástico. Eu acho que eu me realizaria muito mais como médico se eu fosse pneumo ou broncoscopista no Reino Unido do que aqui tendo que ganhar dinheiro assaltando o broncoscópio derretido no centro cirúrgico. Você acha que isso é felicidade? Comprando Honda Fit do colega. Comprando Honda Fit, achando que ninguém roubava Honda Fit. Eu comprei o Honda Fit, foi uma análise que eu fiz. Honda Fit é o carro menos roubado que tem, entendeu? Então eu penso que assim, sim, acho que quem então quer fazer gestão deve procurar um curso de gestão. Eu fui fazer gestão na GV. Foram 2 anos que eu ia uma vez por final de semana, em que se estudava RH, SUS, matemática financeira, contabilidade. Então, eu acho que isso poderia... Eu não precisaria ter feito isso se eu tivesse tido uma formação. Mas eu acho que o médico tem pouco interesse por isso. Eu vou lembrar uma coisa quando nós éramos da diretoria da Paulista. Uma vez na Sociedade Paulista foi proposto que se fizesse um curso de gestão para os médicos pneumologistas de São Paulo. Eu montei esse curso, porque eu era da defesa profissional. Nós conseguimos um hotel na região da Paulista, e eu na época fazia GV, eu consegui 2 professores da GV, um contador e um marqueteiro. Isso eu lembro, foi Você lembra disso? 2008, acho, 2007. 2008. Por aí. Bom, o colega da GV falou sobre marketing médico, o contador falou como pagar menos impostos. E o advogado que eu contratei falou como não tomar processos. Ou seja, como ganhar mais dinheiro, como pagar menos impostos e como fazer teu marketing pessoal. O curso era gratuito. Quantas pessoas foram? Vergonha. Fiquei com vergonha porque a gente divulgou. E aquelas pessoas, o contador, o professor, o marqueteiro, foram de graça. Tinha ninguém. Depois a gente tentou ainda nos congressos... A gente inseria esses temas na grade. Inseria. Olha... Eram concorridos. Não eram. Não eram nada concorridos. Nada concorridos. Eram sessões totalmente esvaziadas, uma delas só que eu lembro. Eu lembro que a gente fez uma de consultório que foi bem concorrida. Essa do consultório foi concorrida, eu concordo com você. Mas é que tinha você, tinha o Maurão do talk show, do Pneumo Imagem. Então você era a estrela, não eu, nem o assunto. Nem existia Pneumo Imagem. Não, mas você já estava bombando na mídia. Então eu respeito isso e eu entendo, entendeu? Foi por isso que essa pessoa fez medicina. Tudo bem, e fez pneumologia. Aliás, tem uma coisa da pneumologia que eu acho que a gente pode explorar sempre também. A pneumologia, ela é uma especialidade muito enraizada na saúde pública. Tanto que é pneumologia e tisiologia, certo? Ela é ligada a doenças que atingem a população mais carente ou que atingem de uma forma epidêmica, como foi o caso da Covid, né? Então, eu acho que o pneumologista, cada especialista tem algumas características que estão enraizadas e estão ligadas a essa decisão dele. Então, é uma pessoa mais imbuída por sentimento coletivo. Pergunta, por exemplo, para quem faz o marketing de imunobiológico. Como que é a conversa de imunobiológico com uma determinada especialidade e com o pneumologista? Primeira pergunta do pneumologista, tem no serviço público? É caro. É caro. Alguém vai ganhar dinheiro com isso? Eu não quero, entendeu? Ele se incomoda com isso e eu entendo isso, eu não estou criticando. Mas é uma característica do pneumologista. O pneumologista sempre se empolgou com aquilo que é distribuído publicamente. Tipo o PCDT da DPOC, se ele melhorar o produto que entrega, eu estou super feliz, entendeu? Eu estou muito incomodado que às vezes um produto que está sendo disponibilizado não é o que eu gostaria. E na medida que surgem os imunobiológicos na rede, eu vejo que tem muito colega que manda para a rede e não manda utilizar a operadora. Isso é ser pneumologista. O pneumologista é isso, né? Então, eu acho que assim, o pneumologista
Precisa de uma forcinha. Tem que ver se ele quer essa forcinha, né? E como é que podia dar essa forcinha? Eu acho que essa forcinha, porque assim, como eu falei, se você estiver solto no mercado, você está lascado. Eu estou vendo uma situação que está acontecendo, que é as medicinas verticais, que têm a sua rede própria, estão contratando um pneumologista para trabalhar atendendo 4 a 6 pacientes por hora com encaixes. Então, aquele colega que é super especializado, muito bom pneumologista, ele acaba sendo vítima de trabalhar por isso por algum tempo, porque ele não aguenta, né? Então, às vezes ele está na seguinte situação, ele trabalha no serviço público, é ultra especialista, não conseguiu se encaixar e ele é capturado para trabalhar nisso. Eu acho lamentável, né? E tem uma outra corrente de as pessoas acham que vão ganhar dinheiro no Instagram. Achando que eles fazendo vídeos ou postagem no Instagram vai trazer dinheiro. Sim. Até entendendo mal a função da internet. Sim. Porque o que traz paciente para o consultório não é nem a rede social. Ali é uma confirmação para o paciente de quem é aquela pessoa. Porque rede social não é mecanismo de busca. Busca é Google. Sim. Se a pessoa quer ganhar paciente, quer ganhar clientela, ela tem que investir no Google, né? A rede social e o site pessoal dela vai só reforçar. Olha, eu encontrei o Dr. Marcelo no Google. Esse cara é bom. Sim. Vou procurar a rede social dele. Vou ver qual é a posição política dele. Vou ver se ele aparece tomando cerveja na praia de fim de semana. Claro. Eu vou ver se o Dr. Marcelo fala coisas certas ou não, se ele é contrário à vacina ou não. Sim. Aí a rede social te reforça a opinião em relação a quem é o Dr. Marcelo. Claro. Mas tem gente achando que vai aparecer na rede social e vai isso trazer doente para o consultório. E não é essa a questão. Bom, Mauro, eu acho que você é mestre nisso. Eu vou falar o que você me ensinou. Naquela aula que eu dei junto, eu fiz uma aula com o Mauro num congresso de Goiânia. E você me falou, olha como é importante se as pessoas se dispõem a perder um pouquinho do seu tempo para ouvir alguém falando de gestão ou ouvir alguém falando de redes sociais. Naquela aula, eu falei uma parte, a gente fez uma aula, um duo. Depois você conta a história do Uber para mim. Eu vou contar do Uber, mas você falou uma coisa que eu assumi para mim. Primeira coisa que você falou, não fale de doenças que você não quer tratar. Exatamente. Primeira coisa. Segunda coisa que você falou, que eu sofri bastante com isso. Se você vai entrar na rede social, você tem que ter postagens e você tem que ter elogios o bastante para neutralizar as críticas que vêm. Exatamente. E eu sinto isso na pele. Um doente descontente, um doente que não foi feito um agendamento, ele divulga aquilo com toda a força, enquanto que uma pessoa que se sentiu muito bem atendida não fala nada. Então, estimular isso. Eu acho que isso, eu gravei muito isso e eu demorei um pouco mais para entrar na rede. E uma outra coisa que eu acho importante é assim, essas conversas aqui, por exemplo, que nem essa que a gente está tendo agora, daqui a 100 anos, se não houver uma implosão do Vale do Silício, um domínio, uma hecatombe nuclear... Se o Elon Musk não mudar a Terra para Marte... Exato! Vai estar na rede, entendeu? Vai estar na rede. Então, eu também gravei uma outra dica que você deu. Se um cara faz um vídeo falando assim, uma dancinha, ou fica muito falando, pessoal, assine o sininho, curta, é ridículo. Então é ridículo. Você olha aquilo acontecendo, você fica com vergonha alheia. Então, eu vejo algumas coisas que falam, não, eu não quero nunca que alguém olhe isso daqui a 100 anos, que eles já vão rir de mim de um monte de coisa, né? Por exemplo, essa semana eu perdi o sono à noite e fui dormir na sala. Eu fui dormir na sala... Não foi a mulher que te pôs para lá. Não. Aí eu coloquei uns travesseiros no chão e tem uma câmera na sala. E eu tropecei e caí. Pois a minha esposa foi no dia seguinte olhar, ela foi direto ver eu tropeçando. Pronto. Aquilo já virou vídeo na família, entendeu? Já virou meme da família. Já virou meme da família, o vô tropeçando no meio da noite, entendeu? Então, eu fico pensando, imagina esse monte de vídeo ridículo que as pessoas fazem. E vão perguntar, por que as pessoas pediam para acionar o sininho? Não é assim? Então, assim, eu só falo hoje de coisas ligadas ao que eu atendo, e de forma sóbria. Eu acho que isso seria uma dica. Mas isso é o meu estilo, cada um faz o que quer também. Exatamente. Eu acho que, voltando ao assunto, se um cara está lá atendendo 10 pacientes por hora dentro da medicina de grupo, talvez seja melhor
ele pode vestir o que ele quiser e fazer o sininho para sair dessa, entendeu? Se ele fizer pneu de qualidade, ajudar um monte de gente, está valendo. Né? E você falou da família, você tem 4 filhos. Eu comecei cedo, né? Como eu falei, eu tô com 60 anos agora, meu filho fez 35, ele vai casar, inclusive, semana que vem. E o mais velho fez arquitetura. Eu lembro que ele tinha mudou para Nova York. Isso. Virou referência em acústica de shows, não era? Não, acústica de ambientes. De ambientes. Depois veio com a pandemia, ele lá ficou desempregado, mas com todo o auxílio do governo americano, que foi muito bom para ele. E hoje ele trabalha com sustentabilidade. Lá em Nova York. Eu tenho depois. E por que ele saiu para Nova York? Ele saiu porque o pai caía na sala. O pai caía na sala. Não, contar a história dele é muito legal. Esse meu filho, ele sempre foi ele era surfista, tanto que o Roberto e ele, quando junto o Roberto e ele, a conversa vai longe, né? Surfista e tinha um ouvido absoluto para música. E desenho. Então ele desenhava música e surf. Então ele foi fazer arquitetura, porque tinha tudo a ver com ele. Durante a faculdade de arquitetura, ele entendeu que ele gostava tanto de música que ele tinha que fazer acústica. E aí ele fez o que ele gostava. E eu ajudei ele no TCC, ajudei ele na iniciação científica. E foi bacana. E a gente teve muita interação com isso. Como ele sabia falar inglês, por sorte, ele estava trabalhando no escritório de arquitetura e que fazia acústica, que fez a Sala São Paulo, e veio um convite, tem a Arup nos Estados Unidos está convidando alunos, pessoas interessadas para se submeter a uma vaga. Ele concorreu à vaga e passou, e foi. O outro, o Paulo, ele foi eu acho que eu nunca forcei ninguém a fazer medicina, mas quando chegou no 3º ano, ele me deu a notícia, eu vou fazer medicina. 3º ano colegial? Do colegial, uma surpresa. Ele falava que fazia economia, de repente fazer medicina. Super aluno, entrou na Unesp, cursou Botucatu, fez residência no Einstein, fez residência no HC, foi escolhido preceptor, fez um ano de ICESP, sabe fazer broncoscopia, tirou o título de broncoscopista. Um dia ele ligou para mim, me ajudava na clínica. Um dia ele ligou... Você teve um sócio que te ajudava muito bem na clínica também, não vamos tocar no assunto. Vamos contar dele daqui a pouco. Ele foi embora também. Aí ele tomou a decisão, porque ele viu quais eram as perspectivas no Brasil, aconteceram também os fatos de segurança desagradáveis com ele. Ele falou, pai, minha esposa conseguiu uma vaga para ser gerente, ela trabalha na Lilly. Aí ele revalidou os boards, ele parou de dar plantão, que ele já dava plantão como torácico, ele revalidou todos os boards dele, que são 4, né? Você faz de novo anatomia em inglês, a prova. A segunda prova é mais clínica, a última é bem prática e depois tem uma entrevista. Ele revalidou o diploma, conseguiu uma vaga... Isso leva anos, né, para revalidar? Ele leva... Você tem que fazer as 4 provas para você colocar-se como médico com CRM. É isso, para começar. Aí ele hoje trabalha como cirurgião torácico, fazendo captação na Pensilvânia. Existe um processo para ele se revalidar como cirurgião e poder trabalhar em qualquer hospital, porque você fica restrito inicialmente a trabalhar no hospital que te chamou. Na medida em que você trabalha por alguns anos e não tem nenhum problema, você pode revalidar a sua especialidade. Eu acho que esse é um processo que ele vai caminhar. Mas assim, a nossa interação é enorme, eu adoro discutir caso com ele, às vezes ele me liga contando as novidades, contando de uma bronco que ele assistiu, que ele fez, então é muito legal, você tem um filho que faz tua especialidade, eu fiquei muito feliz que ele conseguiu bater as asas dele e vai seguir o caminho dele. Né? Mas você não consegue estar sempre com ele, não. A não ser virtualmente. Virtualmente, mas agora com o casamento do meu filho, semana que vem vai estar aí todo mundo junto. Aí. Depois eu tenho uma menina de 19 que faz farmácia e tenho uma de 11 anos que é a caçula, né? Que aí nela eu consegui estar mais perto dela, né? Assim, eu estou muito ligado a ela porque é quase um pai-avô, né? Eu fui pai aos 50 anos, então você já tem outra cabeça, mais tranquila, né? Já faz dancinha no TikTok. Já faço dancinha com ela. Tá. Olha, tocar o sininho no YouTube não pode, mas dancinha no TikTok pode. Dancinha já é, fazer com ela uma dancinha. Né? Mas assim, eu acho que filho, a melhor coisa
da minha vida foi ser pai, né? Eu curti muito ser pai, aos 25 anos eu era pai. E assim, eu adorei ser pai, por isso que logo em seguida veio o Paulo e depois as meninas. Então, assim, a minha realização principal é essa, lógico, né? Agora, você tem estudado inteligência artificial. Esse é um assunto que, para nós médicos, às vezes parece distante, às vezes parece muito perto. Sim. O que isso poderia impactar na nossa atividade? De bom, né? De bom e de ruim. Eu acho que assim, o médico ele tem que enxergar a inteligência artificial dentro de um contexto de medicina digital. O termo inteligência artificial ele é até, de certa forma, impróprio. Na verdade, devia ser inteligência digital. Não é uma inteligência artificial, é um outro tipo de inteligência que surge de um processo de décadas. Só que agora que ela culminou com uma qualidade e uma expressão muito maior que salta aos nossos olhos com ferramentas que qualquer pessoa opera, como é o caso, por exemplo, do ChatGPT, que você não precisa ser um especialista para conseguir interagir com uma inteligência artificial. A primeira coisa que eu acho que o médico tem que entender, ou quem é da saúde, e não ver isso de uma forma preconceituosa, que essa seria a palavra, preconceito. Eu não tenho bem o conceito, então eu tenho um certo medo. A gente usa a inteligência artificial o tempo todo. A hora que uma compra de cartão de crédito está aprovada, usou a inteligência artificial. A hora que você usa um aplicativo de trânsito, você está usando a inteligência artificial. Pensa uma coisa, quando você... Waze. Você coloca lá que você quer chegar do outro lado da cidade, mesmo que seja na hora do rush, ele te diz com exatidão que você vai chegar às 14h14, não é isso? No meio do caminho, claro que ele pode mudar. Mas essa exatidão vem do quê? Dados. Então, conforme todos os usuários do Waze ao mesmo tempo estão mandando dados ali para cima, para a nuvem. Esses dados refletem aprendizado. Esse aprendizado se reflete numa resposta que você quer ter. Que hora eu chego lá? Qual é o meu melhor caminho? Como que isso não vai acontecer na medicina? Tem uma coisa curiosa na medicina que nós adotamos quando nós começamos a fazer medicina baseada em evidências. Duas coisas aconteceram. A gente universalizou o conhecimento médico. Você pode discutir se a tua especialidade é interstício. Você quer discutir com o cara que faz interstício no Irã. Não importa a religião dele, não importa o país dele, você vai ter uma boa discussão com ele, vocês vão fazer referência aos mesmos artigos, existe uma convergência completa. Não tem cultura que influencia a medicina. Medicina é medicina. E nós, médicos, nós entregamos tudo para a inteligência artificial. A gente publica em inglês. A gente já deu a linguagem lá atrás. Segundo, a gente abandonou aquela coisa do professor, a medicina, o yearbook, de aprender. A gente gosta do quê? Algoritmo. A gente gosta de protocolo. No que a inteligência artificial se baseia? Dado, algoritmo, protocolo, linguagem única. Onde que vai ser o maior avanço da inteligência artificial? Na medicina. Qual é o problema da inteligência artificial na medicina? Dados. Por causa da privacidade. Na medida que a gente usa mais prontuário digital, é possível carregar a inteligência artificial. Mas a gente tem a questão da privacidade. Os meus dados são privados. O que eu ganho e o que eu perco com isso? Então, assim, o paciente passa no meu consultório, não gostou, muito bagunçado, tudo. Ele viu o Mauro Gomes no Pneuma Imagem, no talk show. Fala, eu vou nesse cara aqui, eu vou no Mauro Gomes, né? Então ele vai lá no Mauro Gomes. Quando ele chega no teu consultório, ele tem que contar toda a história de novo. E se você é dedicado, eu sei que você é, você tem que fazer uma entrevista completa. Vamos supor que é uma doença intersticial. Você não pode esquecer a calopsita. Se você esquecer a calopsita... Travesseiro de pena. O travesseiro de pena, né? Se você está naquele dia meio atravessado e não perguntar isso, lascou-se tudo. Não é verdade? Agora imagina que eu tenha uma central única com os meus bancos de dados e eu disponibilizo na próxima consulta. Não gostei do Dr. Marcelo, eu vou passar com o Dr. Mauro. E o Dr. Mauro também não resolveu o meu problema e eu me compliquei e internei no Hospital Samaritano, que você inclusive trabalha. Chegando lá, todos os meus dados estavam lá. Ou seja, todo mundo vai ganhar com inteligência artificial. O paciente vai ganhar porque ele vai ter, ele pode ter com medicina digital, ele pode ter os dados todos num banco único. Segundo, com a inteligência artificial, a gente vai ter
uma possibilidade de ter todos esses algoritmos e protocolos rapidamente analisados com uma resposta melhor do que se trata. Agora, a IA generativa pode inclusive tirar conclusões que a gente não percebe. Por exemplo, uma imagem, né, já que você botou aqui o raio-x, quando você olha um raio-x, você vai olhar as matizes de cores que o teu cérebro consegue perceber. Quando você escuta um pulmão, é dentro da frequência que você percebe. Tudo isso que é padrão, ou uma prova de função, né? Tudo isso é padrão. De repente a inteligência artificial consegue enxergar isso melhor do que você e fazer correlações por um banco de dados que você não consegue fazer e te auxiliar. Então não vai roubar. A decisão sempre é do pneumologista e do médico. Essas ferramentas vão entrar como auxiliares. Na sempre. radiologia eles já estão avaliando o grau de densidade do pixel, a cor do pixel, para chegar na conclusão se aquela lesão é um provável tumor ou não. Sim, exato. Então, você vê, eu achei bacana, né? Você colocou como o raio-x tem a ver com pneu, uma imagem. Se alguém não gosta de inteligência artificial, vê isso com preconceito, fuja da pneumologia. Por quê? Pneumologia é imagem, número, curva, marcadores que vão... O que hoje a gente fala em fenotipar asma? Como é que você fenotipa asma? Você tem que ter uma prova de função, você tem que ter um exame de sangue, você tem que ter uma história clínica com relato. Isso é padrão. Então é uma especialidade que é cheia de dados que podem enriquecer um programa que, por machine learning, que já existem alguns, chega a uma conclusão diagnóstica tendo algumas informações básicas, como, por exemplo, é tabagista, tem tosse, tem dispneia, tem secreção, foi fumante, etc. 2, uma prova completa e uma tomografia. Ele quase não erra um diagnóstico. Eu fiz um preceptorship em Marburg, na Alemanha, foi em 2018, alguns dias na universidade. O lugar é fantástico. Quem não conhece, Marburg é uma cidade universitária alemã. Assim, eles vivem mais ou menos toda aquela construção medieval. Pra você ter uma ideia, Lutero fazia as pregações dele na igreja ali da cidade, quando lançou o manifesto luterano. A universidade fica num castelo, pra você ter a noção, e tem o hospital da cidade e tudo mais. E lá, os papas, os bambambãs do DPAC estão lá, Klaus Vogelmeier, Klaus Rabe estava ali também nesse precepto, os caras que são os figurões da DPAC. E na universidade, eles estavam desenvolvendo já naquela época, imagina, antes da pandemia, 7, 8 anos atrás, um software que com 5 palavras te dava o diagnóstico da doença. 5 palavras. Então você, na conversa com o paciente, extrairia 5 palavras, com essas 5 palavras eles chegariam num diagnóstico. E hoje já tem software que ouve a nossa conversa aqui, ele já extrai os dados, a história clínica, chega a uma conclusão diagnóstica, uma provável diagnóstico e provável conduta. Né? A gente tem que ter só o bom senso de saber se isso daqui está coerente, não está coerente, para aceitar aquela conduta ou não. Eles faziam aulas, eles tinham um ambulatório do Dr. House. Eles estudavam os casos difíceis, eles passavam o episódio do Dr. House, os alunos iam discutir o episódio do Dr. House e ele é um ambulatório de doenças difíceis, onde eles a alimentavam com informações para esse software. Certo. Isso há anos atrás. Sim. Nossa, acho que isso que você falou ilustra tudo, Mauro. Primeiro, você falou das palavras-chave. Eram palavras-chave. Isso. Palavras-chave. Segundo, você falou uma coisa que em 2018, isso já existe, está muito melhor agora, é possível que toda consulta seja gravada. Então, a entrevista que você faz para o paciente, você tem que transcrever em seguida. Ou escrever. Exatamente. O que nós vamos perder se um programa captou tudo aquilo e jogou no sistema? Você vai perder alguma coisa? Só vou ganhar tempo, né? Você vai ganhar tempo. Para conversar com o paciente e raciocinar. Para olhar para a cara dele, para tocar, para examinar. É isso que faz a diferença. Então, você ganhou tempo. Se você tiver um auxílio em relação à classificação desse paciente dentro de um grupo de doenças, né? Por exemplo, vamos elocobrar um pouquinho. Vamos supor que nessa entrevista, né, você citou que na entrevista tudo já foi registrado. E se o software perceber que pela tonalidade de voz esse paciente tem apneia? Sabe a voz do paciente com apneia? Já começa por aí. Não é? Ou se ele tiver a imagem do paciente e ver uma característica biométrica dele, como por exemplo ele ser micrognata. Ou você já carregou que ele é obeso, ele já tem a polissono. Circunferência cervical. A queixa do paciente é uma queixa de dispneia
E a prova de função tem uma coisa que pneumologista nunca olha. Que é o formato da curva. A curva inspiratória. A gente faz laudo com a curva EIS e não olha para INS. Eu acho interessante isso, né? Porque aquilo é um padrão. Onde o bloqueio ali está com o Ninguém usa da curva. Eu adoro isso, juntar naso com isso. Ninguém olha o FIFIFEF, não é? Ninguém olha. Quer ver uma coisa que eu acho clássico? O pneumologista, quando vê a curva amputada, ele acha que a prova foi mal feita, que não fez curva inspiratória. Ele não valoriza a obstrução alta. isso. A inteligência artificial vai valorizar. Ela vai juntar isso com a voz aquela voz embolada do paciente, não é? E pode chegar a uma conclusão de que, olha, esse paciente, a dispneia dele, juntando história, característica biométrica, chega a uma conclusão. Isso vai te atrapalhar ou isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar. Qual seria o medo disso? Isso ficar tão bom que, de repente, qualquer clínico pode fazer uma excelente consulta e depois o pior de tudo, o pior cenário, que seria ser tão bom o robô médico que ele fica validado a ponto de dispensar o médico, pelo menos por uma consulta clínica. Que é como se a gente tivesse o carro autônomo andando bem, que a gente não tem um carro autônomo andando bem. A gente tem o quê? Inteligência aumentada no momento, mas de fato, se ficar provado que ele nunca bate e que ele é muito mais seguro que qualquer motorista, a gente vai andar no carro autônomo. Então isso pode acontecer. Agora, falando ainda de inteligência artificial, o manuseio, tudo que é ligado a manuseio, a inteligência artificial apanha. Existe a cirurgia robótica, mas na cirurgia robótica, todo o movimento fino está sendo feito pelo cirurgião. Uma das maiores dificuldades deles fazerem, por exemplo, um robô que é um robô que faz trabalhos domésticos. Ele não tem fineza de movimento. Ele não tem fineza, por exemplo, de fazer um movimento. No nosso cérebro, 80% do nosso cérebro é motor. E a representação da mão é gigante na área motora. Eles não conseguem fazer um robô que tenha a fineza de um dentista. Imagina você, um robô entrando com uma broca certinho num ponto que tem que ser aberto. É muito difícil isso. Então, eu acho que tudo... o meu filho, quando fez medicina, eu fiquei muito feliz quando ele foi para a área cirúrgica. Eu acho que muitos de nós têm filhos fazendo medicina. Eu daria um alerta para quem está fazendo medicina hoje, não faça áreas que é uma caneta e um papel, que é consultoria apenas, porque isso vai caminhar a substituição disso. É melhor você pegar no bisturi. Né? Isso tem a ver com a história do Uber que você ia contar? História do Uber? A gente trabalhou bastante, né, com a história do Uber, né? Você contava bem essa história. A história do Uber era a seguinte, nós já estava lá atrás querendo dar um exemplo naquela aula. A gente falou assim, que você pode ser aquele taxista especial, mas existe o Uber funcionando e o cara que fazia o táxi comum, a gente trabalhou essa ideia, né? A gente trabalhou a ideia do seguinte naquele dia. Naquele dia a gente falou, por exemplo, um mau professor, ele é facilmente substituído por uma aula digital. Aquele professor que inspira os alunos, que mobiliza você para estudar uma coisa, ele é insubstituível. Para o médico, vale a mesma coisa. Se você faz uma consulta, você se propõe voltar no interstício, voltar na calopsita. Se você atende um paciente e não tem tempo de perguntar sobre o travesseiro de pena, a inteligência artificial vai fazer isso melhor. Você pode entrar e pedir assim, o meu médico vai ter a voz do Silvio Luiz, né? A cara da Gisele Bündchen, e ele vai ficar 2 horas falando comigo. 2 horas. Sobre minha tosse e meu interstício. Ele vai perguntar tudo da minha família. Então, você teve um ganho que, então, uma máquina com tempo é melhor que alguém raso sem tempo. Então, naquele exemplo que a gente deu do Uber, é assim, quando surgiu o Uber, o que acontecia? O taxista mediano, que tinha um táxi velho, sujo, que não falava bom dia. Não tomava banho. E ele partia de um princípio, o taxista. Eu nunca mais vou ver esse cara. Nunca mais. Uma vez eu peguei um táxi em Buenos Aires, e sabe como são os táxis em Buenos Aires, né? Aqueles táxis pretos. É uma viagem ao passado, né? O cara tinha uma corda que ele puxava a porta dele, e tinha uma frase escrita bem grande assim, não bata a porta ao sair. Se você não tem educação, dou aulas de boa educação em casa. Quer dizer, o cara tinha uma mensagem dentro do táxi assim, você nunca mais vai entrar aqui, você vai me pagar e vai embora e acabou. O que acontece na hora que vem o Uber? O Uber você tem uma nuvem,
um grupo de pessoas trabalhando para um sistema inteligente no qual resolveu problemas que você tinha. Quais? Que carro que estou entrando? Meu filho pegou esse táxi, eu sei que carro que é, eu sei onde aconteceu, eu sei o trajeto. Nós éramos roubados no trajeto. Tinha um taxímetro, às vezes o cara já jogava bandeira 2 às 2 da tarde, não era isso? Ou fazia voltinhas na cidade. Fazia voltas na cidade, então você ficava com aquela sensação de estar sendo trapaceado o tempo todo. E quando a gente viajava fora, que a gente pegava táxi fora do Brasil, você ia, sentava que nem um pato. Voltando ao exemplo do patinho, eu sou o patinho que vai ser enganado aqui agora. E é assim que acontece com o médico também, quando ele trabalha sem entender onde ele está trabalhando, aquilo que a gente falou. Então, eu acho que essa uberização, ela acontece, porque ela vai de encontro às necessidades que os clientes têm. Isso vai acontecer na medicina. Agora, existe ainda aquele cara que dirige o táxi preto ômega que você chama para levar a tua família no... Sim, existe. Eu uso ainda um taxista que a família dele me serve. Vai buscar gente no aeroporto, família, às 5 horas da manhã, é ele que vai. E ele cobra bem? Cobra. Eu gosto do serviço dele? Gosto. Entendeu? Trabalhem para o Marcelo, viu? Exato. A clínica dele no ABC trata bem e paga claro, bem. Aquela ideia, paga bem. É isso mesmo. Então eu acho que é um bom exemplo olhar o Uber, olhar o Waze. Por exemplo, o Maurão me convidou para vir aqui e eu perguntei para ele, posso descer na estação do metrô, na Santana, né? Você falou assim para mim, olha, a pé não dá, né? Aí eu peguei, olhei, não, conheço o Alfredo Pujol, eu vou a pé. Né? Mas só olhei, eu viro na terceira direita, segunda esquerda. É pertinho. Estava pertinho. Aí comecei a andar, eu passei a rua que eu devia ter que passar, andei 2 quadras, mas falei, putz, tem que estar lá 6h30. Quer dizer, eu, sabendo onde eu estava, eu me perdi. Eu não queria andar com o celular na mão. O celular estava na meia. Puxei o celular, Maps, pronto. Então imagina, é como se fosse na área médica. Eu conheço a região. Só que eu tive uma dificuldade, eu tinha que afinar, eu tinha que finalizar, chegar aqui. Inteligência artificial, pronto, eu cheguei aqui, eu vou chegar lá às 18h29. Eu marquei com ele 18h30. E suado, porque pegou uma ladeira miserável. Exato, eu acho que tem que fazer uma aclimatação aqui, baixar a temperatura e tudo mais. Então, eu acho que esse é um ótimo exemplo. Quer dizer, eu estou guiando o processo do meu paciente, de repente aquilo me entra como uma ajuda. Aí eu vou dar um exemplo, você que gosta de fungo. Olha essa história. Do quê? Fungo. Fungo. Infecção fúngica. Eu cuidei de uma paciente, cuido dela. Ela é uma paciente asmática grave, com polipose, usando o imunobiológico. Aí ela veio no meu consultório, por uma internação que ela teve com febre, aumento ganglionar no mediastino. Aí eu pedi uma endoscopia com ultrassom, foi feita uma punção, veio fusariose, gênero fusário. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu só vi em livro isso daí. Então, eu nunca vi nenhum caso. Bom, fusariose. Olha que um bom exemplo, assim, como a inteligência artificial pode te atrapalhar. Fui no ChatGPT, eu primeiro pesquisei um pouco, vi que era um fungo que existe na água, que só pega um imunocomprometido grave, etc. A hora que eu digitei fusariose, ele alucinou. Eu expliquei o caso, ele alucinou e me deu toda a conduta como se fosse uma aspergilose invasiva. E sugeriu o tratamento da aspergilose invasiva. Então, estava na cara que ele estava me dando o caminho errado. Aí quando eu entrei no Google pesquisando fusariose, eu vi que tinha uma colega do Sul que tinha tese de fusariose. Entrei no LinkedIn, achei a moça, mandei uma mensagem para ela, você pode me ajudar? 3 dias depois ela me respondeu, claro, posso te ajudar. Aí eu troquei uma conversa com ela, e aí ela falou, mas isso aí é contaminação pela tua paciente, isso é contaminação de material, né? Então você vê um bom exemplo, você se depara com uma situação que não é comum, a inteligência artificial, ela pode te ajudar ou não, mas aí uma rede social me ajuda e eu tenho uma ajuda de um colega que me ajuda a destrinchar o caso. É fantástico isso, né? Muito. Né? Mas só não liguei para você porque você cobra muito caro. E assim como você é muito famoso, eu não quis te atrapalhar, não, entendeu? Com os amigos a gente faz desconto. Faz barato. Ainda mais que até hoje eu acho que foi ele que mandou roubar o carro
né? Porque o cara já acho que tem até a chave cópia daquele Honda Fit. Isso aí é uma calúnia. Isso é uma calúnia. Calúnia. Dr. Roberto já passou no outro episódio aqui querendo me caluniar também durante. Sério? Então... Me caluniar não, porque não caluniar, mas difamar. Por isso que é importante você ter aquele monte de gente curtindo você. Porque quando surgem essas pessoas que te acusam, você neutraliza com a legião de pessoas que são seu fã, né? Parabéns, viu? Marcelo, muito obrigado por estar aqui. Como é que foi a experiência de ser escaneado pelo raio-x? Bom, a resposta vai vir com vocês que vão laudar, né? E vão dizer se o meu perfil é bom, meu PA. Mas eu fiquei muito feliz de estar aqui, fico orgulhoso de ser convidado por você. Acho que você tem uma jornada, você é um cara outlier, né? Nessa questão de desbravar essa comunicação digital. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Obrigado você que acompanhou mais esse episódio do Raio X Talk Show e até o próximo convidado que vai ser escaneado aqui pela gente. Muito obrigado. Boa noite.